Olá, tudo bem? Hoje eu tive uma experiência muito bacana. Eu estava passando por um lugar perto de onde eu moro e existe um riacho que corta aqui o bairro e nesse determinado lugar tem uma pequena ponte para que as pessoas possam passar de um lado para o outro, mas ela geralmente não é utilizada, né? Já não tem muita serventia, mas está ali. E quando eu vinha subindo, eu observei um pai conduzindo uma criança de aproximadamente ali uns 3 anos de idade no máximo, uma menininha pequenininha. E quando chegou perto dessa ponte, esse pai então se direciona e passa, se vira e passa por essa ponte com a criança. E aquela criança segurando a mão do pai, ela atravessa aquela ponte sem olhar para trás, sem parar no meio do caminho. Ela simplesmente confia no pai e atravessa aquela ponte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de voltar em alguns lugares da sua infância e perceber que muitas vezes aquilo que representava medo para você, representava dificuldade, na verdade representavam porque você era pequeno demais. Mas hoje, já um adulto, quando você volta a esses lugares, você vê que não havia tanto risco assim. Mas o medo estava lá. E muitas vezes você, como criança, deixou de viver algumas coisas, de passar por alguns lugares, de transpor alguns obstáculos, porque o medo te impedia de fazer isso. Mas quando um adulto estava com você, quando você estava na companhia do seu pai, da sua mãe, era diferente. Você conseguia atravessar, você conseguia transpor aqueles obstáculos, porque alguém te dava segurança. A imagem daquele pai atravessando aquela ponte com aquela criança marcou meu dia, marcou meu coração e me fez pensar em quantas vezes nós precisamos de alguém segurando na nossa mão para que a gente possa transpor alguns obstáculos na nossa vida, para que a gente possa vencer algumas barreiras, algumas dificuldades na nossa vida. Aquela criança atravessou aquela pequena ponte, mas uma ponte sem corrimão, estreita, mas ela atravessou aquela ponte segurando nas mãos do pai e ela não olhou para trás. Ela não parou com medo, não, ela seguiu em frente. Ela confiava, ela confiou no pai dela. E nós precisamos, em momentos determinados da nossa vida, que alguém segure na nossa mão, não é verdade? Isaías 41, versículo 13 diz assim: Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, diante de uma cena que marcou o meu dia. De um Deus que nos diz para não temer, de um Deus que segura na nossa mão e nos ajuda a passar pelos obstáculos, nos ajuda a vencer as dificuldades. Um Deus que nos ajuda quando o medo vem, quando o medo tenta nos impedir de avançar, quando o medo nos faz olhar para a dificuldade, nos faz parar no caminho, nos faz olhar para trás e querer voltar, nós temos um Deus que segura na nossa mão e conduz a nossa vida. Aquela criança estava sendo conduzida pelo pai e ela atravessou aquela ponte. Eu quero convidar você nessa tarde a fazer dessa pequena experiência uma lição para o seu dia, uma lição para a sua vida. Que você possa confiar naquele que segura, naquele que te toma pela tua mão direita, naquele que te diz para você não temer, naquele que te diz que te ajuda. Não olhe para trás, não pare no meio do caminho. Pense que para você as barreiras, os obstáculos podem parecer grandes demais, mas se o teu Deus te toma pela tua mão direita, se Ele está contigo, se Ele está guiando a sua vida, você pode ter certeza que é necessário avançar. A fé, a confiança em Deus precisa nos fazer avançar. E aí, coincidentemente, depois eu liguei aqui uma playlist de músicas e aí a música que foi tocar era Segura na Mão de Deus e Vai. E isso confirmou aquilo que eu já tinha recebido
através daquela ilustração e através da palavra. Deus está nos convidando a segurar na mão dele e avançar na nossa caminhada. Que essa pequena ilustração fique gravada no seu coração e te inspire a confiar em Deus e a avançar. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.